Olá, neste vídeo nós iremos tratar do exame de atividade inventiva. Iremos tratar de alguns casos práticos em tribunais brasileiros. Bom, uma patente se referia a dispositivo de segurança perfurador de pneus de veículos em movimento. A invenção compreende um meio de suporte dotado de saliência, interno a um receptáculo, e um meio acionador capaz de expor ao menos partes das ditas saliências externamente ao dito receptáculo. Um veículo, ao passar pelo dispositivo, terá um ou mais de seus pneus perfurados, impedindo a continuação do movimento. A invenção pode ser usada para conter fuga de presos, evasão de criminosos em locais de grandes aglomerações. A anterioridade refere-se a um bloqueador e direcionador de tráfego de veículos compreendido por um corpo 1, formado por duas fileiras, definindo uma fileira para a entrada 2 e outra para a saída 3, cada qual constituída por dentes bloqueadores 4 fixados espaçadamente em um eixo pivô e um eixo basculante 25. Este ligado a um braço 7, que por sua vez é ligado a um eixo principal 8, onde se encontram pistões hidráulicos ou pneumáticos. A Corte, TRF4, entendeu que não há atividade inventiva, pois a inovação do dispositivo de segurança perfurador de pneus de veículos restringe-se única e exclusivamente ao mecanismo de acionamento, pois o cerne do pretenso invento, o engenho em si, há muito foi concebido, sendo certo que é de domínio público no Brasil e no exterior desde a época anterior ao pedido de depósito da patente. Então veja que aqui o tribunal fala em cerne do pretenso pedido, como já estando previsto na anterioridade. Em outro pedido, trata de um registro de água para implantação externa de rede hidráulica de água quente em chuveiros e duchas, particularmente para utilização em banheiros, caracterizada pelo fato de um corpo dotado de uma entrada de água fria, um orifício de entrada de água centralmente exposto, uma válvula interna acionável por meio de uma alavanca de acionamento, e uma entrada superior que recebe um tubo de água quente advindo de uma tubulação hidráulica de água quente a partir de um orifício no teto do banheiro. Esse pedido, segundo o TRF2, não tem atividade inventiva diante do documento norte-americano que apresenta uma opção para derivação de abastecimento de água para um segundo equipamento que utiliza uma válvula esfera 56 para controlar o abastecimento de água ao equipamento. Na comparação com esta anterioridade, o perito do juiz conclui: para um técnico no assunto, seria óbvia a utilização deste dispositivo de forma como ilustrada acima. Para tal, bastaria dispor da seguinte forma: a entrada de água quente 62, controlada para a válvula de esfera 56, a entrada de água fria 36 e a saída desta mistura para o chuveiro de tubulação 15. Então, o perito faz adaptações no documento de história técnica e conclui que essas adaptações seriam óbvias para um técnico no assunto. Pode-se concluir pela ausência de atividade inventiva, pois a técnica utilizada no registro de água, que possibilita a mistura de água quente e fria, independentemente do tipo de válvula, pois a mistura tem que acontecer, já havia sido antecipada pela anterioridade citada. Em outro pedido, trata de um sistema e processo de controle de compactador em uma colheitadeira de algodão e controle de acionador do distribuidor de um implemento de colheita. Um compactador para uma cesta de colheitadeira de algodão inclui um sistema de controle automático de um compactador, possuindo um par de sensores ópticos montado na cesta para detectar o nível de algodão na cesta. Bom, quando o nível de algodão pré-selecionado é atingido, um sinal de cesta cheia é enviado ao controlador, baseado no microprocessador, que ativa o compactador. Bom, existe no estado da técnica um documento que revela uma colheitadeira de algodão com sensores e painel de LED que indicam o nível de algodão na cesta. Só isso.
Um segundo documento revela uma colheitadeira dotada de controlador que aciona um compactador em função de outras variáveis que não o nível de algodão na cesta. Bom, a reivindicação independente não possui atividade inventiva diante da combinação do primeiro documento com o segundo. Na parte caracterizante, o sensor de nível de algodão da cesta, ele colide com os sensores do primeiro documento. Um circuito de controle, no segundo item, colide com o microprocessador do segundo documento. É evidente que os sensores de D1 poderiam ser conectados ao microprocessador de D2 para acionar o compactador. Então, os documentos D1 e D2, ambos se referem a colheitadeiras e, portanto, seria esperado que um técnico no assunto proporcionasse a combinação das duas características complementares presentes em D1 e em D2. Em outro documento, refere-se a dispositivo para conter bobinas de sacos plásticos e para permitir a individualização dos sacos a serem utilizados pelos usuários, os quais terão sempre à disposição os sacos plásticos e farão a individualização da quantidade que quiserem para acomodar suas compras. O invento compreende um suporte 1, um receptor de bobinas de sacos 2, cuja tira 21 será passível de individualização dos sacos plásticos, mediante a tração manual pelo consumidor, que direcionará de encontro a um elemento laminar frontal 3, inclinação em direção a essa bobina 2, e dito de apoio e rompimento da linha de picote que limita o fundo de um saco da boca de outro saco subsequente, sendo que o conjunto possuirá uma base 4 que interligará via tubos apropriados 5 a um pedestal 4A ou um suporte e parede 4B, que o manterá em posição elevada relativamente ao solo. Existe uma anterioridade que revela um dispensador de etiquetas de papel do tipo senha, que direciona a tira de papel pelo movimento do usuário a uma lâmina até que linhas perfuradas igualmente espaçadas que indicarão um ponto de corte. Então veja que na anterioridade eu falo um distribuidor de senhas e a minha patente trata de um distribuidor de sacos em mercado. A Corte entendeu, o TRF4, que não há atividade inventiva, considerando as finalidades dos dispositivos das partes apresentadas, os princípios físicos utilizados nesses modelos, as estruturas e a construção desses modelos, podemos afirmar que os dispositivos da patente e da anterioridade são iguais na sua essência. Novamente falamos aqui de essência, porque funcionam utilizando os mesmos princípios fundamentais de física, a saber, o atrito entre a bobina e a base deve-se à própria gravidade, que provoca a força de reação e atua como esticador do filme. Os movimentos também apresentam os mesmos graus de liberdade, isto é, rotação em torno de um eixo que passa pelo centro da face circular da bobina e de translação em torno de um eixo paralelo ao eixo central à bobina. Em outro caso, uma patente refere-se a uma plataforma móvel de substituição de motores de tração de locomotiva. A plataforma é acionada por meio de 2 pistões hidráulicos para levantar e abaixar sob a locomotiva. Um documento de anterioridade utiliza um único cilindro hidráulico. A patente em questão possui atividade inventiva segundo o TRF2. Segundo o TRF2, a patente utiliza 2 cilindros hidráulicos em conjunto com uma estrutura pantográfica para o acionamento da plataforma, sendo que esta disposição construtiva não é observada nos documentos da anterioridade. O juiz acolheu o laudo do NPI, sendo favorável à atividade inventiva. Na anterioridade, por sua vez, observa-se a disposição de equipamento compreendendo elementos para a remoção de um par de rodas de locomotiva diesel ou elétricas, troca inteira de truques ferroviários, troca de molas, troca de engrenagens, arreamento dos pares de rodas ou truques para inspeção e reparos, calibragem de mola e demais operações.
No entanto, observada a totalidade do que está instruído e ilustrado nesse documento, não se pode afirmar que o mesmo revele previamente que a sua plataforma seja acionada por meio de 2 pistões hidráulicos, destinados ao levantamento e abaixamento, nem tampouco que a plataforma fique ancorada entre 4 colunas por meio de 4 travas penetrantes nas referidas colunas, bem como da presença de alavanca de fixação e motor redutor, por exemplo, tal qual é a instrução e ilustração do objeto da patente em tela. Esse novo documento, aditada a discussão, não oferece condições para o fim de obstar o privilégio da patente em lide, em vez de que a matéria referente a esse documento trata de um meio de transporte de carga, mais particularmente um veículo dotado de meios para movimentar um container, destinado ao abastecimento de aviões comerciais de gêneros alimentícios, ao passo que o objeto da patente questionada trata de um equipamento voltado para a retirada e recolocação de motores de tração de locomotivas com fita de manutenção. Conclusão: foram apresentados nesse vídeo, então, alguns julgados brasileiros sobre atividade inventiva. A análise da atividade inventiva envolve, basicamente, 3 etapas. Primeiro, determinar o estado da técnica mais próximo, pode ser 1 ou 2 documentos. Determinar as características distintivas da invenção e o problema técnico de fato solucionado pela invenção. E, por fim, determinar se a invenção é ou não óbvia para o técnico no assunto. Muito obrigado.